Olá, eu sou a Jaqueline Guerreiro, estou mais uma vez aqui no canal Fatos Desconhecidos para contar mais um caso para vocês. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal da Fatos, aproveita e vai se inscrever lá no meu canal também, nos acompanhe nas redes sociais, vão estar aqui na descrição para vocês. E agora, bora começar o caso de hoje. Frederick Walter Stephen, conhecido apenas como Fred West, nasceu em uma família pobre no dia 28 de setembro de 1941. Ele era o segundo filho de 6 crianças e, segundo o próprio Fred, o seu pai cometia incesto com as suas irmãs. O pai de Fred dizia que o incesto era socialmente aceito e ensinou para o filho os comportamentos depravados desde muito cedo. Na escola, Fred West mostrava ter interesse e habilidade em marcenaria e arte, porém ele tinha muita dificuldade nas outras matérias. Em novembro de 1958, quando Fred tinha 17 anos, ele sofreu um acidente de moto e acabou fraturando os braços, as pernas e o crânio. Segundo sua própria família, depois do acidente, o Fred mudou seu comportamento e começou a ter crises de raiva com muita facilidade. 2 anos depois, ele teve seu primeiro envolvimento com crimes. Ele foi preso por molestar uma criança de 13 anos de idade. Ele foi condenado, mas acabou fugindo da prisão. Em 1962, Fred se casou com uma mulher chamada Catherine Costello. Ela estava grávida de outro homem, mas os dois casaram mesmo assim. O bebê nasceu no dia 23 de fevereiro de 1963 e recebeu o nome de Charmaine Carroll. 2 anos depois, o casal teve outra filha chamada Anne Marie. Pouco tempo depois, a Catherine já não estava aguentando os comportamentos agressivos de West e resolveu voltar para sua terra natal na Escócia. Então, meses depois, a Catherine voltou para ver suas filhas e percebeu que a Anne MacPhail, uma amiga que ajudava a cuidar das crianças, estava grávida de 8 meses do Fred. Então, posteriormente, Anne sumiu repentinamente e o seu corpo só foi encontrado pela polícia anos depois. Agora entra outra personagem na história, que é a Rosemary Letts. Ela nasceu no dia 29 de novembro de 1953 e era a quinta filha de 7 crianças na sua família. Eles eram pobres, a mãe de Rosemary sofria de depressão e o seu pai de esquizofrenia, do tipo paranoica. Por ser esquizofrênico, o pai da Rosemary abusava dela e da sua irmã frequentemente. Ela foi abusada pelo pai desde os 10 anos de idade. No início da puberdade, Rosemary também cometeu algumas atrocidades. Em algumas ocasiões, ela molestava o seu irmão mais novo e, em alguns casos, chegou a estuprá-lo. E foi em 1969 que Fred e Rosemary finalmente se conheceram. A Rose tinha 15 anos de idade e o Fred tinha 28. Isso não impediu que os dois formassem um casal. Não demorou muito para Rosemary se mudar para a casa do Fred e começar a cuidar da filha do Fred, Anne Marie, e da sua enteada, Charmaine. E aqui começa a saga desse terrível casal. Em 1970, a Rose engravida do Fred e eles então se mudam para uma outra casa em Gloucester, a famosa Casa dos Horrores, na rua Cromwell, número 25. Por fora, a casa não chamava muita atenção, mas dentro era muito grande e tinha um porão enorme, um local onde eles fizeram um tipo de câmara de tortura. A filha do casal nasceu no dia 17 de outubro de 1970, mas durante esse período, o Fred ficou preso por um curto tempo, que foi quando a Rose resolveu matar a filha mais velha do Fred. Quando o Fred saiu da cadeia, ele e Rose se livraram do corpo da garota, e quando a mãe da menina volta em busca da sua filha, o Fred e a Rose também a mataram. Esses foram os primeiros assassinatos cometidos por Fred e Rose juntos. A motivação para cometer esses crimes, ninguém sabe. Mas no dia 29 de janeiro de 1972, Fred e Rosemary finalmente se casam. E nessa época a situação financeira do casal não estava muito boa, eles precisavam de dinheiro, até porque tinham filhos para alimentar, então a Rose se tornou prostituta. O Fred era o seu cafetão e em alguns casos ele chegou a assistir a Rosemary tendo relações com outros homens. Com o tempo, o relacionamento familiar de Rose e Fred ficava cada vez mais macabro. A Rose logo passou a encorajar Fred a abusar sexualmente de Anne Marie quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Anos depois, a Anne Marie também foi forçada a se prostituir. O pai de Rose era um dos clientes que frequentemente a visitava. Então, além de continuar fazendo sexo com a filha, ele também teria estuprado Anne Marie. A família West foi crescendo. Rose já tinha 8 filhos, 5 de Fred e 3 que tinham sido fruto de prostituição. Um dia, no ano de 1972, Fred e Rosemary ofereceram um emprego de babá para uma moça chamada Caroline Owens, mas tudo não passava de um plano diabólico e bizarro. Eles amarravam Caroline, amordaçaram e agrediram sexualmente a garota. Felizmente, eles não conseguiram matá-la. A Caroline foi mais esperta e conseguiu escapar da casa do casal e foi diretamente na polícia. Mas como estava muito abalada, ela não conseguiu acusá-los de estupro. O Fred foi acusado de abuso sexual e nem chegou a ser preso. Ele apenas pagou uma multa e continuou livre. Isso foi só o começo dos crimes cometidos pelo casal. Então agora eu vou citar uma série de crimes cometidos por eles a partir de 1972.
Os Wests eram muito amigos de uma mulher chamada Linda Gog. Ela então acabou se mudando para a casa dos West para ajudar a cuidar das crianças e dividir as contas. E Fred e Rose faziam mais uma vítima. O Fred desmembrou o corpo de Linda e enterrou seus restos mortais em um buraco na garagem. Antes de enterrá-la, ele removeu os dedos e as rótulas do joelho da mulher. Então, quando a família procurou, o Fred e a Rose disseram que ela tinha ido embora sem dizer para onde estava indo. Assim, o casal West já tinha um padrão para cometer os crimes. Eles matavam mulheres jovens, fossem elas amigas ou inquilinas. A casa tinha se tornado um cenário de filme de terror. Então, em agosto de 1973, nasceu o primeiro filho, homem do casal, chamado Stephen. Enquanto isso, Rose e Fred estavam felizes, eles tinham um filho homem, tinham se livrado das acusações de sequestro e estupro de Caroline Owen e ninguém tinha descoberto sobre o assassinato de Linda Gog. Com isso, em novembro de 1973, eles faziam mais uma vítima e dessa vez eles sequestraram uma garota de 15 anos chamada Carol Ann Cooper. Primeiro eles abusaram da garota e quando perderam o interesse por ela, Carol foi estrangulada, desmembrada e enterrada. Em dezembro, eles mataram Lucy Partyon. Ela foi torturada por aproximadamente uma semana antes de ser morta. Entre 1974 e 1975, Fred e Rose mataram 3 outras jovens que se chamavam Therese Sinteller, de 21 anos, Juanita Mott, de 18, e Shirley Hubbard, de apenas 15 anos de idade. Todas elas foram torturadas, estupradas, mortas, desmembradas e enterradas no porão da casa dos West. Em 1977, eles resolveram fazer uma reforma na casa para poder acomodar ainda mais inquilinos. Então a Shirley Robinson, de 18 anos, ela era uma prostituta bissexual, resolveu ir morar na casa com eles. Ela manteve relação com os dois e logo também ficou grávida do Fred. A Rose começou a sentir que a Shirley podia roubar o seu lugar e resolveu matá-la. O Fred desmembrou Shirley e seu filho, que ainda não tinha nascido. Eles foram enterrados no jardim da casa. Em 1979, Rose e Fred mataram uma garota chamada Alison Chambers, que também foi torturada, morta e enterrada no jardim dos fundos da casa. Os anos foram se passando, a família West crescia cada vez mais, e conforme os anos iam passando, os abusos de Fred aos seus filhos também cresciam. Até que em 1986, Heather comentou com uma amiga sobre os abusos que ela sofria do pai. Quando eles descobriram, Heather teve pouco tempo de vida. O casal matou a filha e disseram às outras crianças que ela tinha partido. Heather também foi enterrada no jardim da casa. Então, em 1992, os filhos do West se apresentaram à polícia e começaram a relatar sobre os abusos que sofriam dos pais. Finalmente, a polícia e os serviços sociais começaram a investigar o casal. As crianças não queriam testemunhar contra os pais no tribunal, mas a investigação sobre o desaparecimento de Heather Ann fez com que, em 1994, uma busca fosse feita na propriedade do casal para tentar poupar que Rose fosse presa e os outros corpos descobertos. Fred assumiu que tinha matado Heather. Mas não adiantou, a polícia encontrou os restos mortais de várias outras mulheres enterradas no porão e no jardim da casa. Os dois finalmente foram presos. Fred West se matou em sua cela no dia 1º de janeiro de 1995. Rose foi considerada culpada de todas as 10 acusações de homicídio e foi condenada à prisão perpétua. Ela vive até hoje na prisão Lone Newton, no condado de Durham. Estima-se que os West tenham matado 12 pessoas, mas Fred alegou que matou mais de 20. A casa número 25, na Cromwell Street, conhecida como a Casa dos Horrores, foi demolida em outubro de 1996 e no lugar foi construído um caminho que leva ao centro da cidade. Essa foi a terrível e bizarra história de Fred e Rosemary West, um verdadeiro roteiro de filme de terror. Então por hoje é isso. Comenta aqui o que vocês acharam desse caso, não esquece do like e de se inscrever no canal aqui da Fatos e lá no meu canal também. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo da Fatos.